Vamos lá. Locuções verbais. O que a gente viu das locuções verbais foi para se referenciar, né, para a gente ter referência em relação às vozes verbais, lembram? Que a gente viu, né? Então, ali nós temos os dois, como a gente sabe que uma locução verbal são dois verbos, o verbo auxiliar e o principal, dando ideia de uma ação só, tá? Então, ali a gente tem as formas da locução verbal do verbo principal. O verbo principal, ele sempre vai estar colocado de forma como particípio, gerúndio, infinitivo, como tem ali na apostila. Todos estão ali? Viram ali? Sim. Beleza. Então, o particípio são todos os verbos regular, né? Terminado em ado e ido, do tipo cantar, cantado, né? Vender, vendido, partir, partido, tá? E os irregulares é quando eles não têm essa forma de ado e ido, né? Como suspenso, impresso, frito, né? Não é fritado, não é impressado, né? Suspensado, suspendido, né? São os regulares e os irregulares, certo? Os gerúndios são os verbos terminados em NDO, né? Do tipo cantar, cantando, né? Vender, vendendo, partir, partindo. Então, a terminação deles ali, ó, é o NDO, né? Como a gente já viu. E o infinitivo simples é o que termina em R, do tipo cantar, né? O R, vender, o R, e partir, o R, né? Sobre a locução verbal, são essas formas aqui que a gente diz que são as formas nominais dos verbos, tá? E que elas se compõem dentro dessa locução. Então, vamos às nossas atividades juntos. Nós temos o texto ali. Eu queria que duas pessoas se habilitassem a ler, pode ser? Quem pode? Sem contar que tem esses pontinhos de participação que eu também coloco lá numa geral de média, redondo a média, tá? Isso para mim, como eu não posso dar uma nota cheia, mas eu consigo colocar em pontinhos, tá? Quem pode ler? Posso ler, prof? Posso ler, prof? Quem falou posso ler, prof? Eu. Eu quem? Mariana. A Mari. Tá. Mariana, mas quem? Eu. Lucas Janvier. Lucas Jan. Ótimo. Pode começar, Mari. Eu vou ler até onde? Acho que até essa partezinha aqui da primeira página. Tá. Tá? Mas o que está acontecendo, afinal, com a memória das pessoas? Tudo bem que recebemos cada vez mais estímulos, mas que acabam gerando uma sobrecarga mental. Mas isso não explica tudo. Afinal, se informações competem por espaço na nossa cabeça, deveríamos nos lembrar do que é mais importante e esquecer o menos importante, certo? Só que na prática, geralmente acontece o contrário. Você é capaz de esquecer o seu aniversário de namoro, mas certamente se lembrar que para dançar, Karel tem que ter habilidade, ou o refrão de qualquer outra música que tenha grudado na sua cabeça. Por que esquecemos o que queremos lembrar? A resposta acaba de ser descoberta e vai contra tudo o que sempre pensou sobre memória. A ciência sempre acreditou que uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar as outras. Em muitos casos, isso é verdade. É por isso que quando você se lembra de uma palavra que aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida, outras palavras vêm à cabeça. Mas um estudo revolucionário que foi publicado por cientistas ingleses está causando polêmica entre os especialistas, descobriu o oposto. Jean. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa.
enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. O enfraquecimento acontece porque se lembra de uma coisa. Se lembrar de uma coisa é como repreendê-la. Explica o psicólogo James Stone, da Universidade de Sheffield. Vamos explicar. As memórias são formadas por conexões temporárias ou permanentes entre os neurônios. Suponha que você pegue um papelzinho onde está escrito o endereço de rua. O seu cérebro usa um grupo de neurônios para processar essa informação. Para memorizá-la, fortalece as ligações entre eles. E aí, se quiser se lembrar do endereço, ativa esses mesmos neurônios. Beleza. Só que nesse processo, parte do cérebro age como se tal informação, o endereço de rua, fosse uma coisa internamente nova, que deve ser aprendida. E esse pseudo-aprendizado acaba alterando, ainda que só um pouquinho, as conexões entre neurônios. Isso interfere com outros grupos de neurônios que guardavam outras memórias. E chegamos ao resultado: ao se lembrar de uma coisa, você esquece outras. O pior é que esse processo não distingue as recordações úteis das inúteis. Ou seja, ouvir o rádio pode ser o suficiente para separar esse processo. Acredita-se que determinadas músicas possam travar o córtex auditivo, causando aquelas incessantes repetições de uma melodia dentro da sua cabeça. Conclusão: estamos esquecendo cada vez mais as coisas importantes, porque lembramos cada vez mais as coisas sem importância. Por isso, no fim do mundo. Ou seja, esqueceu de um monte de coisa. Mas é engraçado essa leitura desse texto aqui. Realmente, tem coisas que a gente não esquece, mas tem coisas que a gente quer lembrar e a gente esquece, né? Vocês, ao longo da vida de vocês vão perceber que vocês vão precisar de uma agenda, né? Como a gente tem, e tudo que eu quero aqui, né? Então, aqui na aula, o fulano disse que era para eu ver alguma coisa dele. Eu vou lá e vou anotar, porque eu vou esquecer, né? Ou alguma coisa, alguma situação de ver alguma prova, Isso é normal, né? A gente vai, ao longo da vida, a gente vai esquecendo mesmo, e coisas que a gente quer esquecer, pelo menos muitas coisas eu quero esquecer e eu não consigo. De acordo com o texto, qual das alternativas a seguir está correta? Segundo o texto, nosso cérebro lembra-se das informações mais importantes e se esquece do que é menos importante. Ao contrário, né? De acordo com a ciência, a memória puxa outra, ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar outra. Lembrar-se de informações como inúteis ajuda a fortalecer as lembranças que realmente importam. A conclusão do texto é que estamos esquecendo as coisas importantes porque nos lembramos cada vez mais das coisas inúteis. Verdade? Qual das alternativas cabe mais com a noção do texto? Qual que vocês arriscam aí ao analisar? A D, Luane, muito bem. A D tá B? Ali na Betina, a B não pode ser de acordo com a ciência, não. A memória não foi a ciência que diz que uma memória puxa a outra, né? De lembrar outras. É que vão tendo umas conexões, mas não que ela vai puxando automaticamente. E ali a letrinha D é a que é a melhor cabe com a conclusão do texto, tá? A frase: quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa. Enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Confirma a tese de que uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma informação ajuda a recordar das outras? Não, mais uma vez.
né? Ali não tem. Explica que quando você se lembra de uma palavra que aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida outra vem à cabeça, seguindo aquilo que ele quer aqui, tá? Ilustra um estudo revolucionário que foi publicado por cientistas ingleses e que já é um consenso entre especialistas, é uma das causas que explica a seguinte citação, né, do psicólogo: o enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como repreendê-la e aprendê-la. Letrinha D. Muito bem, Luane. Letrinha D. D de Dodói. Sublinhe quando houver as locuções verbais do seguinte trecho. Mas o que está acontecendo, afinal, com a memória das pessoas? Tem locução verbal aí? Tem a locução verbal aí? Isso, muito bem, está acontecendo. Na B. Tudo bem que recebemos cada vez mais estímulos, que acabam gerando uma sobrecarga mental. Tem locução verbal aí? Acabam gerando. Podem grifar ali. Muito bem, Luane. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Tem alguma locução verbal aí? Pode gerar. Muito bem. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como repreendê-la, explica o psicólogo da Universidade de Sheffield. Tem alguma locução verbal aí? Não, né? Então, a letrinha D não tem nada de locução. Vamos explicar. Uma locução isso aí? Posso dizer que é uma locução? Sim, perfeito. O pior é que esse processo não distingue as recordações úteis. Ponto. Tem alguma locução aí? Não, né? Letrinha F também não tem locuções. O simples ato de ouvir rádio pode ser suficiente para disparar esse processo. Tem a locução verbal aí? Não. Tem o pode ser. Pode ser. Ele está no infinitivo, né? Ser. Tá? Lá na H. Acredita-se que determinadas músicas possam gravar o córtex auditivo, causando aquelas incessantes repetições de uma melodia dentro da sua cabeça. Tem locução verbal nessa oração? Possam travar. Isso, possam travar. Conclusão. Estamos esquecendo cada vez mais as coisas importantes porque lembramos cada vez mais das coisas sem importância. Tem locução verbal aí? Sim. Qual? Estamos esquecendo. Isso, estamos esquecendo. Muito bem. Mas isso não é o fim do mundo. Tem locução verbal aí? Não. Não, perfeito. Observe as locuções verbais e em seguida assinale as interpretações possíveis para as frases. Se você quer passar no vestibular, você deve estudar muito. Ele deve ter chegado há pouco. Ele deve cumprir
as ordens. Ele pode carregar no máximo 20 quilos por dia. Ele deve carregar 20 quilos por dia. Pelo visto, ele deve estudar muito. Agora a gente vai assinalar as questões que se referem ao sentido do que o verbo dá ali, tá? Em é preciso que você estude muito para passar no vestibular. Tá certo o sentido dela? Sim. Tá? Lá na 2, é bem provável que ele tenha chegado há pouco tempo. Há pouco. O sentido que dá a oração? Sim. Pode colocar, assinalar B também. Em 3, ele precisa cumprir as ordens. Dá a entender isso? Sim, pode assinalar aí. Em 3, é improvável que ele cumpra as ordens. Não, ele deve cumprir. Ali o verbo auxiliar deve está dando essa ideia para ele, tá? De que ele tem que cumprir, que é o sentido que dá na 3. Então, a D não é para assinalar, tá? Lá na C, o sentido que dá o certo na C. Então, é A, B, C por enquanto, tá? Lá na E. Na 4, ele tem capacidade de carregar no máximo 20 quilos por dia. Ele tem capacidade, ele pode fazer isso? Pode, né? É o sentido que ele dá. Então, pode assinalar a letrinha E também. Na 4, ele tem permissão para carregar no máximo 20 quilos por dia. Quer dizer que nem mais e nem menos, né? Em 5, é provável, deixa eu ver, ele deve carregar, ele deve carregar, é provável que ele carregue, né, 20 quilos por dia. Ele deve carregar. Então, eu tenho aí uma subjeção. Então, pode assinalar a letrinha G também, tá? Na 6, é certeza de que ele estuda muito. Pelo visto, ele não está dando certeza. Então, não assinalem a H. Na 6, é bem provável que ele estude muito. Essa daí também pode assinalar. Então, as que não são para assinalar, somente a D e a H. O resto pode assinalar, tá? Então, vamos lá. Lá na letrinha... Lá na 5. Elabore uma frase em que esteja presente uma locução verbal conforme cada solicitação. Com verbo auxiliar e gerúndio e com verbo auxiliar e infinitivo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Façam aí que eu vou perguntar para vocês daqui a pouco. Vamos lá, um minutinho só. Bem rapidinho.